Olá, boa tarde. Eu me chamo Alexia, sou enfermeira no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia. Nós trabalhamos com um ambulatório de malária, onde nós fazemos atendimento dos pacientes com diagnóstico positivo e também fazemos o acompanhamento dos retornos desses pacientes. O nosso estudo é a avaliação da atividade de G6PD e as características epidemiológicas em indivíduos com diagnóstico de malária do ano de 2022. Nós fizemos essa avaliação retrospectiva. Então, para falar um pouco a respeito do G6PD, é uma deficiência que afeta cerca de 400 milhões de pessoas no mundo. Na Amazônia brasileira, a gente tem em torno de 5,6%, né, de prevalência dessa deficiência, e ela acontece é uma doença genética que acontece dentro do cromossomo X, está ligado, né, o cromossomo X. Então, afeta uma população masculina em sua maioria, e a gente também tem essa característica de ter uma população muito masculina para a infecção da malária mesmo. Então, essa é uma hemácia saudável que, quando ela tem a falta do G6PD em sua proteção, quando ela é atingida pela recepção de primaquina, ela acontece a hemólise gerada nos pacientes. Como objetivo, a gente avaliou as características epidemiológicas desses indivíduos, analisamos as atividades de G6PD e verificamos a prevalência da baixa atividade de G6PD na população estudada. Então, como eu disse inicialmente, nós temos um ambulatório em Porto Velho, que é a capital do estado, e no ano de 2022 nós fizemos a avaliação de 2.066 casos de malária P. vivax e P. mista, né, de falcíparo com P. vivax, Plasmodium vivax. Esse é um estudo que foi aprovado pelo nosso comitê de ética, e nós avaliamos as características epidemiológicas através do programa SPSS e a tabulação no gráfico MedPad. Como eu falei, foram 2.066 pacientes com malária vivax. A média de idade desses pacientes foi de 38 anos. A gente tem uma maior prevalência do sexo masculino, sendo 67% dos afetados. Do sexo masculino, nós tivemos avaliação de 30 lactantes e 13 mulheres que estavam gestantes. Aqui a gente pode ver que, em sua maioria, foram pacientes atendidos que tiveram atividade normal de G6PD. Então, considerando os valores de referência maior que 6,1, nós temos pacientes com atividade normal da enzima, pacientes que estão entre 4,1 e 6 são pacientes intermediários, e pacientes que estejam com atividade menor que 4,0, nós consideramos esse paciente com baixa atividade da enzima. Então, nós tivemos um total de 206 casos, ou seja, 10% com baixa atividade de enzima. Eu chamo atenção para esse resultado porque difere um pouco do que nós vemos escritos de cerca de 5%. Então, nós tivemos quase que o dobro, né, desse valor analisado no nosso ambulatório. Aqui, a gente fez a distribuição dos pacientes pelo tratamento no valor de G6PD. Então, esse estudo foi realizado quando nós estávamos fazendo a implementação da tafenoquina no município de Porto Velho. Nós retornamos com essa implementação agora ativamente. Então, no ano de 2022, todos os pacientes que tiveram resultado positivo para malária P. vivax realizaram o teste para verificação da enzima G6PD. Então, por isso que nós escolhemos o ano de 2022, que era quando todos os pacientes foram contemplados. Agora, nós voltamos ativamente com essa implementação. Então, nós temos aqui a comprovação de que todos os pacientes que foram tratados com tafenoquina, eles tinham atividade maior que 6,1.
pacientes que fizeram tratamento com primaquina 14 dias, eles estavam oscilando ali entre a faixa de intermediário e alta atividade da enzima. Chama atenção para a primaquina semanal, em que é realizado esse tratamento apenas em pacientes que tenham a atividade menor que 4.0 e alguns pacientes que tiveram a atividade da enzima maior que esse resultado também realizaram esse tratamento, mas porque em infecções anteriores tiveram internação por causa de metahemoglobinemia e não se sentiram seguros em realizar o tratamento convencional de 7 ou 14 dias. Então, por isso, esses valores, mesmo que sejam pacientes com atividade da enzima, sendo possível a administração da droga de 7 dias, em 7 dias. Tá. Como conclusão, assim como eu tinha falado, essa observação da maior prevalência de indivíduos na nossa região com atividade de G6PD baixa. Então, eu chamo a atenção para que, como está sendo realizada efetivamente essa implementação da tafenoquina, é muito importante que exista mesmo a realização do teste para que não exista população que não deve receber a tafenoquina ou que não deve receber a droga seja afetada com a administração da dose ou da droga errada. Então, nos casos de deficiência, a gente viu que o esquema semanal ele não aumenta os casos de recaída, então, nesses casos, a gente não precisa ter o receio de que o paciente retorne com outras infecções, que o tratamento não seja efetivo. É isso, muito obrigada.